Nós estamos celebrando hoje o terceiro domingo da Quaresma, juntamente com o encerramento desse acampamento, que foi de muito proveito espiritual para nós, pelo menos para mim, acredito que também para os outros irmãos que aqui estiveram, trabalhando, rezando e assim por diante. Nós temos 3 leituras de grande significado hoje na nossa liturgia. Quem tiver a palavra de Deus pode nos acompanhar no livro do Êxodo, capítulo 3, os versículos 1 a 8. É o momento em que Deus vê a aflição que o povo de Israel estava sofrendo no Egito, sofrimento do povo que estava tendo que trabalhar de forma forçada como escravos, passando fome, necessidades, e surge um herói, um homem muito importante, que era também nobre, fazia parte da nobreza do Egito, porque foi criado por uma princesa, Moisés, homem que foi encontrado nas águas. E Deus se revela a Moisés numa sarça, numa espécie de árvore, um arbusto que estava queimando, mas que aquele fogo não extinguia o arbusto. E ele, como um homem de experiência já no deserto, com a natureza daquela região, ele viu que aquilo não era normal. E ele se aproximou dessa sarça ardente. Vou me aproximar dessa visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. E ele se aproxima da sarça e Deus se revela para ele. Nós temos dois grandes momentos de revelação e 2 grandes personagens do Antigo Testamento. É Moisés e Elias. Por isso os 2 são os que vão ladear Jesus no momento em que Jesus se transfigura. Moisés recebe a lei de Deus e Elias o profetismo de fazer que a lei seja concretizada pelo povo de Israel. E vejam só que missão que Moisés recebeu. Primeiro, Deus se apresentou para ele, dizendo: eu sou aquele que sou. Quer dizer, Deus não tem início nem fim. Deus é o ser absoluto por excelência. Deus é o sumo bem, como nos diz São Tomás de Aquino. Em Deus não existe o mal. E Moisés percebeu que aquela era uma revelação totalmente extraordinária, mas não ficou só na revelação. Imediatamente, Deus, depois de se revelar, ele já manda uma missão para Moisés. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. E Moisés é escolhido para libertar esse povo. E ele sente dificuldade, porque ele não sabia falar, ele tinha dificuldade para falar. E ele disse: mas o que eu vou falar para o faraó? Qual é o seu nome? Como eu vou identificá-lo? E Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou, e assim responderás aos filhos de Israel. Eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim será lembrado de geração em geração. Quando Deus se revela para nós já temos alguma missão por detrás da revelação de Deus. Por exemplo, se nós viemos aqui para esse acampamento, talvez alguém tenha vindo pela primeira vez. Quem é que veio aqui pela primeira vez na Canção Nova? Aí vamos dar uma salva de palmas para eles. Bastante gente, hein? Bastante gente.
Com a graça de Deus, vocês vão sair daqui muito motivados, muito alegres por ver toda essa obra que Deus está realizando. Graças à oração e à colaboração de muitas pessoas anônimas, que ajudam a Canção Nova na sua grande missão de evangelizar, não só no Brasil, mas fora do Brasil, em várias outras regiões do mundo. E quando Deus se revela para nós, se vocês sentirem essa revelação de Deus, vocês vão voltar para casa diferentes. Mas a gente, quando recebe essa revelação, a gente se pergunta: o que eu vou fazer agora com esse tesouro que eu recebi de Deus? Eu vou esconder esse tesouro? Vou enterrar esse tesouro? Ou eu vou fazer que ele se multiplique? E nós temos que fazer esse tesouro da revelação de Deus se multiplicar na nossa vida. Sem medo das críticas, sem medo de pensar que os outros vão nos chamar de beatos, de santinhos, nos chamar de diferentes. O cristão tem que ser diferente mesmo. O cristão não pode ser igual a todo mundo. O cristão tem que assumir a identidade de Cristo, senão ele não é cristão. Nós somos chamados a sermos novos Cristos na terra. Não somos chamados a sermos marionetes, manipulados muitas vezes pelo que os outros dizem para nós que é a verdadeira felicidade. E Moisés, com muita coragem, com muita força, ele vai em direção ao povo de Israel para libertá-lo. E não pense que a vida de Moisés foi fácil. Às vezes a gente sente até uma certa inveja. Ah, como eu gostaria de ser como aquele padre, como eu gostaria de ser como aquele fundador, como eu gostaria de ser como aquele santo. Mas a gente não sabe o quanto essas pessoas sofrem. O quanto que Moisés sofreu para levar em frente a vontade de Deus. Porque nós, quando temos que concretizar a vontade de Deus na nossa vida, nós não podemos ser egoístas. Nós precisamos aterrissar na verdade do que Deus deseja de nós. E muitas vezes Moisés sofreu, ele vai sofrer muito, e nem vai poder chegar na terra prometida, porque ele caiu também na desconfiança de Deus. Numa pequena tentação ele caiu e não pôde ver a terra prometida. Mas ele foi levado para a glória de Deus, porque ele foi uma pessoa frágil como nós também somos frágeis. Na segunda leitura nós temos também algo de suma importância para nós na nossa vida de hoje, de São Paulo, carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, de 1 a 6, depois versículo 10 até 12, aliás, 10 e 12. Vejam só o que São Paulo nos diz. Primeiro ele conta o que aconteceu com Moisés, o povo de Israel, e fala que muitas pessoas, muitos daqueles que seguiram Moisés desagradaram a Deus, morreram e ficaram no deserto. Existem muitos cristãos que ficam no deserto, que morrem no caminho porque não perseveram na fé. Muitas pessoas viram os milagres, viram os sinais de Deus, e por causa do seu egoísmo, das suas vaidades, ficaram mortos no deserto. Esse deserto pode representar muita coisa, meus irmãos. Pode representar uma falsa doutrina, pode representar o indiferentismo religioso, pode representar a iniquidade, porque hoje tem muitas pessoas que são iníquas a Deus. O que é uma pessoa iníqua? É aquela pessoa que do tanto faz e tanto fez, não quer saber da revelação de Deus. E veja que São Paulo nos aconselha no versículo 10, não murmureis. Tem muita gente murmurando, tem muita gente reclamando das coisas, nunca não dá nada certo. Ah, hoje está esse calor, ah, ontem tinha muita chuva, ah, o som está alto,
Ai, a luz está forte. Aquela pessoa que vive toda a vida nos ai, né? Só ai disso, ai daquilo. E São Paulo diz que a gente não deve murmurar. Nós temos que estar de pé no dia final, no julgamento final, e temos que ter um cuidado muito grande para não cair. Como é que nós vamos alimentar a nossa fé, irmãos? Nós falamos muito em fé durante esse nosso acampamento. Como que nós vamos alimentar a nossa fé, a não ser pela oração e pelo despojamento das coisas que não são essenciais para nós? A oração, que é um diálogo de amizade com aquele que nós sabemos que nos ama. Nós precisamos de horário para rezar todos os dias. Nós não podemos ficar esperando os milagres e os sinais de Deus se nós não fazemos a nossa parte. Nós necessitamos de uma conversão sistemática. A nossa conversão, ela tem que acontecer todos os dias. Tem que aumentar cada vez mais. Para isso nós necessitamos do sacramento da reconciliação. Quando eu comecei a experimentar mais a graça da infusão do Espírito Santo, irmãos, eu comecei a me confessar mais. Aí eu comecei a me confessar com um padre, amigo meu, muitas vezes. E esse padre, não sei o que ele sentiu, que eu estava me confessando muito com ele, ficou meio envergonhado, porque ele demorava muito tempo para se confessar. E ele começou a se confessar comigo, e com a graça de Deus, eu creio que ele se salvou a vocação dele, a partir do sacramento da reconciliação. E isso é necessário, irmãos. Nós precisamos daquilo que é básico. Na obra missionária nós falamos muito em feijão com arroz. Quem é que come feijão com arroz aqui? Maioria. Pode ver, quem é que come feijão com arroz? Eu, diga eu. Tá. Quem é que come caviar todos os dias? Não tem ninguém que come caviar? Come feijão com arroz. Por quê? Feijão com arroz é o básico da alimentação do brasileiro. Aquele feijãozinho com rabinho de porco, com a orelha do porquinho. Não gosta? É bom, né? Um baconzinho. Coisa boa o feijão que vocês fazem aqui. É muito gostoso. A farofa, então, nem se fala. Gostosa demais. Irmãos, olha a comparação que eu fiz. Caviar pode ser um grande sinal de Deus na nossa vida, como aconteceu com Moisés. Foi um grande sinal a revelação de Deus para ele. Mas aconteceu uma vez só. E Moisés teve que perseverar na oração. Ele teve que continuar comendo feijão com arroz todos os dias, para ter uma experiência forte de Deus constantemente. Muitas e muitas vezes ele teve que recordar essa revelação que havia acontecido com ele de forma extraordinária. Ele teve que se recordar várias vezes do caviar, para ele poder continuar com o feijão e o arroz. Se nós não formos pessoas de perseverança nas pequenas coisas, nós não vamos estar prontos para receber os grandes sinais de transformação que Deus reserva para nós. Então nós temos que ser firmes na nossa fé. Dom José Mário, quando nos encontra, ele pergunta: firmes na fé? E a gente responde: estou firme. Porque existem muitas coisas hoje que estão tentando abalar a nossa fé. Vamos ver o Santo Evangelho. Uma maravilha esse Evangelho de hoje. Jesus está nos chamando a uma conversão profunda. Parece que os grandes que fazem a liturgia da igreja já sabiam desse acampamento. Escolheram o Evangelho porque nós iríamos fazer o acampamento na Canção Nova. Eu acho que foi isso que aconteceu. Porque a palavra é exatamente aquilo que foi pregado, tanto pelo Padre Roger, pelo Frei Josué e por mim. Vejam só o que Jesus diz sobre a conversão. Se vós não se converterdes,
vós estareis da mesma forma que aqueles homens que foram mortos de forma injusta. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Porque a conversão é fundamental, irmãos. O que é conversão? Alguém sabe me explicar o que é conversão? Conversão é uma mudança de direção, né? Ele diz converter à direita, então eu vou converter à direita. Converter à esquerda, converter à esquerda. Ou vou indo conforme é mandado para mim. Conversão é uma mudança de direção. E nós somos chamados por Cristo a mudar a direção da nossa vida. Se nós estamos caminhando pelo mal, nós temos que nos converter e caminhar pelo bem. Temos que afastar da nossa vida tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que é ausência de Deus. Tem muitas pessoas hoje que são vaidosas. A gente vai dar comunhão para certas senhoras que parecem uma árvore de Natal ambulantes, cheia de joias, cheia de penduricais. Agora fizeram uns brincos que parecem que tiraram dos ferreiros, aí uma roda de carreta de tão grande que é. Que é isso? Tem até pena delas, pode arrancar a orelha. Nós temos que tirar toda a vaidade, todo o orgulho da nossa vida, para seguirmos a Cristo em primeiro lugar, irmãos. Mas, hoje de manhã, quando eu estava rezando, eu percebi uma coisa interessante sobre essa comparação da figueira estéril. Uma figueira que tinha muito verde, muito bonita, mas não dava figo. É parecido com muitos católicos que são bonitões. Certas pessoas bonitas por fora, ou que fazem grandes missões dentro da igreja até mesmo, mas que não produzem frutos. Nós estamos no ano sacerdotal, e São João Maria Vianney era um padre muito simples, um homem simples, inclusive teve dificuldade de ser aprovado para a ordenação sacerdotal. Eles não queriam deixar o padre João confessar as pessoas, porque ele não passava na prova de límina. Pela inteligência que ele tinha dificuldade. Mas ele era um homem de profunda oração e de profunda conversão. E mandaram ele para a pior cidade que existia, onde havia um grande indiferentismo religioso. Lá em Ars, lá só queriam funk, só dançavam funk, aquela gurizada, né? Tomavam cerveja, faziam festa, queriam só programações imorais na TV, e tudo que era de ruim existia ali. E o cura de Ars, o que ele fez? Ele ia para frente do sacrário e ficava horas e horas em oração. Às vezes 4 horas em oração, pedindo pela conversão das pessoas da cidade. Só que não foram só as pessoas de Ars que se converteram, não. Através da oração silenciosa do cura, vieram pessoas de longe, até mesmo cardeais da Santa Igreja, disfarçados, para não dizer que eles iriam se confessar com aquele pobre padre lá do interior de uma aldeia. Se disfarçavam de, não sei como é que se vestiam, meio de Al Capone, e iam lá para se confessar com o cura, para aproveitar as graças que aquele homem tinha. Meus irmãos, não interessa a tarefa que nós exercemos na igreja. O que importa é que nós façamos tudo por amor a Deus. Façamos tudo por uma verdadeira conversão, por uma verdadeira transformação da nossa vida. É isso que nós necessitamos, irmãos. Não adianta nós sermos como essa figueira estéril, que tem bonitas folhas, mas que não dá nenhum figo. Que tem um verde bonito, um verde resplandecente, mas que quando a gente vai colocar na peneira esse cristão, esse católico, não flui nada, não sai nada do coração dessa pessoa, porque ali não existe amor. Nós não somos férteis se nós não tivermos amor no nosso coração.
porque só o amor é capaz de transformar as nossas vidas. Eu me recordo, irmãos, na minha vida mesmo, depois que eu tive a experiência no Espírito Santo, porque quando a gente vai pedir a efusão do Espírito Santo, nós não podemos cruzar os dedinhos assim. Ah, vem Espírito Santo, vem. Estou isolando a oração, né? Ah, figa. Não, faço assim, que as crianças dizem que isola isso, esse gesto, né? Mas Espírito Santo, vem. Mas não quero mudar a minha vida. Quero continuar sendo aquela figueira estéril. Quantas novas comunidades de vida podem surgir a partir daqui? Quantos novos grupos de oração podem surgir dessas pessoas que hoje vieram aqui pela primeira vez? Vocês têm coragem de ser verdadeiros missionários nas cidades de vocês? Sim ou não? Vamos dar uma salva de palmas então. Com força, com coragem. Nós precisamos tirar todo o espírito de timidez, de medo, para nós darmos graças a Deus. Mas eu sou muito velho, como é que eu vou fazer um grupo de oração? Vai lá, não importa. Mas eu tenho a minha dentadura que está quase caindo. Vai lá, aperta a dentadura, vai pregar a palavra de Deus com entusiasmo, com alegria. Nós todos somos chamados a ser missionários. Aqui na Canção Nova é como se fosse um canteiro que deve produzir muitas mudas. Eu vejo a Canção Nova como um canteiro fértil, onde nascem muitas mudas pequenas, e depois essas mudinhas são transplantadas para outras partes do Brasil, quem sabe do mundo. Muitas pessoas tomaram grandes decisões, e decisões sérias, a partir da palavra de Deus que foi exposta aqui dentro da Canção Nova. E vocês são chamados a isso, irmãos. E o Frei Giribone, o Padre Roger, o Frei Josué, os outros irmãos sacerdotes também, todos que vieram aqui nós somos mais comprometidos com a palavra de Deus. Nós temos que, eu vou voltar lá para Rio Grande, mais comprometido com a palavra de Deus. Eu tenho que voltar mais entusiasmado na minha fé. Eu não posso ser essa figueira estéril. Existem 3 personagens importantes nessa parábola de Jesus. Primeiro, o dono da vinha, que foi o que plantou. O dono, se ele era dono da vinha, ele era dono da figueira que estava dentro da vinha. Esse personagem representa Deus Pai. Deus Pai que tem um plano maravilhoso para nós. E o plano de Deus é que a gente produza muitos frutos. Não pouquinhos, não frutinhos pequenos. Temos que produzir os frutos do tamanho da jaca que eu vi hoje lá na cidade, uma jaca enorme. Aquela jaca, uma fruta parece uma melancia dependurada numa árvore de tão grande que é. Aquele é o fruto que o cristão que vive na fé deve produzir. Esse é o plano de Deus Pai. Deus Pai tem esse plano para nós. Mas o homem, infelizmente, pelo mau uso da sua liberdade, por usar de forma errada a sua liberdade, ele acaba não produzindo frutos. Porque se fecha sobre si mesmo. Esse é o maior problema do sacerdote, maior problema do cristão. É fechar-se sobre si mesmo. É a gente pensar que nós somos os autores da vida, que nós é que transformamos a realidade. Por isso que vem as decepções. Por que surgem as decepções? Porque em vez de você colocar a tua confiança no Senhor, você põe a confiança na tua capacidade. Mais cedo ou mais tarde, você não vai conseguir mais dar conta das coisas. Então vai surgir as decepções. Porque a tua confiança não está em Deus. E nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Nós temos que nos esquecer.
Após a efusão do Espírito Santo, eu comecei a entender mais o sentido do meu sacerdócio, o sentido da Eucaristia, o sentido da proteção da Virgem Santíssima, nossa mãe, o sentido da palavra de Deus. Porque nós temos que trazer essa palavra para a nossa vida. A palavra tem que ser transformada em vida. A Bíblia não é feita para ficar lá enfeitando a prateleira lá da nossa casa bonita, que nem um dia eu fui dar uma bênção numa casa. Cheguei na casa, lá na sala, estava escrito Salmo 102. Ai, que bom, vou rezar o Salmo 102. O pai e a mãe da família lá não estavam na casa, eu li o Salmo 102. Aí eles chegaram e tal, dei a bênção na casa, tudo. Depois de 3 anos, eu fui novamente naquela casa. Entrei na sala, Salmo 102. Ficou 3 anos, aquela Bíblia bonita, toda dourada, com figuras no meio, mas que ninguém estava lendo. A palavra de Deus é para ser digerida, irmãos. É para ser colocada dentro da nossa vida. Nós temos que ter um amor imenso pela palavra de Deus, porque Jesus vai apresentando para nós as verdadeiras soluções que nós necessitamos da nossa vida. Irmãos, nós não nascemos para ficar aqui nesse mundo, não. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai permitir alguma coisa que vai nos afastar desse mundo e nós vamos para a vida eterna. E quanto melhor nós aproveitarmos esse tempo que Deus está nos dando, quanto mais nós produzirmos os frutos para Deus, mas tem que ser frutos conscientes. É isso que é importante. Não pode ser uma coisa automática. Eu estou aqui na Canção Nova, estou fazendo um monte de coisa, estou evangelizando, estou falando em Jesus. Não, eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. É muito importante que nós, antes da missa, a gente se prepare para a Santa Missa. O sacerdote reza para iniciar a Santa Missa. Ele age em persona Christi, na pessoa de Cristo o sacerdote age. E nós, quando viemos para a Santa Missa, não podemos estar de qualquer jeito, sem o jejum eucarístico. Se nós sentimos que estamos em pecado mortal, nós temos que fazer a nossa confissão. Temos que confessar, porque Jesus quer que o nosso coração esteja preparado para recebê-lo. A Eucaristia também é um sacramento de cura. A Eucaristia cura a nossa esterilidade, porque nós somos cristãos e temos que ser férteis, nós temos que produzir muitos filhos. Você sabe que eu trabalho com um cursilho de cristandade lá na nossa diocese do Rio Grande, e tem um momento de apresentação. Aí cada um que se apresenta tem que dizer o número de filhos que tem. E aí eu digo assim, eu tenho infinitos. Eu tenho muitos filhos. Sou padre, celibatário, nunca casei e tenho uma infinidade de filhos. Porque o sacerdote é pai de muitos filhos. E o cristão também tem que ser pai e tem que ser mãe de muitos filhos. Nós temos os filhos que Deus nos deu pela graça de Deus para gerarmos. Mas nós também temos aqueles filhos que estão nas sarjetas das ruas, os filhos que estão nos presídios, os filhos que estão sofrendo hoje, e talvez esse irmão que está assistindo esse programa, que é um dependente da droga, que está acorrentado por causa da dependência química. Você é um filho muito amado de Deus. Deus não te quer assim sofrendo, Deus te quer feliz. Abandona a droga, abandona a desgraça, abandona aquilo que te acorrenta ao pecado, procura viver uma vida nova na graça de Deus. E é interessante que o dono da vinha e da figueira, o que ele disse? Olha, não tem mais jeito, o negócio é nós cortar. Vamos cortar essa figueira aí, porque ela está atrapalhando, né? São 4 metros quadrados a menos dentro do meu terreno, que essa figueira está atrapalhando. Então vamos cortar ela. E aí surge um outro personagem, o empregado, o servo,
que vai dizer não. Espere aí. Ela é muito bonita para nós cortarmos. Vamos colocar adubo em volta. Vamos colocar a paz de Cristo. Vamos colocar o Espírito Santo. Vamos colocar amor. São João da Cruz diz que onde não existe amor, coloque amor e colherás amor. Onde não existe amor, você tem que colocar amor para colher o amor. E no caso da nossa vida, nós vamos ser julgados sobre o amor. Porque o amor é que define a nossa vida. E tem muitas pessoas que são estéreis porque nunca se sentiram amadas. E eu vi isso, irmãos, eu já presenciei várias vezes isso. Tem pessoas que não são amadas. Pessoas que chegam a ter uma cor diferente. Não é a cor natural da pele, mas é a cor do pecado. Eu já vi pessoas assim, com a cor do pecado, da escravidão, do sofrimento que o pecado causa na nossa vida. E existem essas pessoas que precisam ser amadas por nós. Nós aprendemos nas nossas pregações lá no Rio Grande do Sul a importância do abraço. Muitas vezes nós invocamos o Espírito Santo e ficamos 20 pessoas enfileiradas abraçando as pessoas que queriam ser abraçadas. Como se fosse o abraço do Pai, esse Pai que nos ama. E Jesus Cristo é esse homem que defende a figueira estéril. Jesus Cristo dá a sua vida em favor da nossa própria esterilidade. E o que é o adubo? Vocês sabem o que é o adubo nessa parábola? É o Divino Espírito Santo, o nosso defensor, que vem para transformar o nosso coração. Por isso é importante a gente rezar assim: ó Divino Espírito Santo, consumi em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Vamos rezar junto? Ó Divino Espírito Santo, consumi em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. De novo, ó Divino Espírito Santo, consumi em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. E esse adubo do amor de Deus, do Espírito Santo, vai fazer aquela figueira estéril produzir milhares e milhares de frutos. Vamos aplaudir a Deus, porque Deus quer isso de nós, irmãos. Deus quer que produzamos muitos frutos para Ele. E nós estamos aqui para isso. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus, juntos agora, novamente, pedindo essa graça sobre nós, nesse domingo da quaresma, nesse terceiro domingo da quaresma, esse tempo de conversão, que nós precisamos de uma profunda renovação da nossa vida. Juntos, irmãos, invoquemos. Você também que está ao vivo agora, através da canção nova, reze conosco. Se você ainda não teve essa experiência da efusão do Espírito Santo, vamos juntos ter agora, com humildade no nosso coração. Vem, Espírito de Deus, erguendo as mãos para o alto. vem, vem sobre nós, reaquece os corações. Em ti, vem com poder mudar a nossa vida. Espírito de Deus, vem sobre nós, vem, vem sobre nós,
essa vida, converter o coração. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Pega seus braços e a sua voz para clamar. Vem, vem. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem restaurar agora as vidas desses nossos irmãos que estão aqui. Vamos, irmãos sacerdotes, também estendam as suas mãos sobre este povo. Vamos pedir a graça do Espírito Santo. Podem vir aqui na frente também. Vamos estender as nossas mãos sobre este povo, sobre os telespectadores da Canção Nova, pessoas desconhecidas, anônimas, mas que agora necessitam da nossa bênção. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem trazer a tua paz, a tua alegria, a tua felicidade, Senhor. Restaura agora aquelas pessoas que estão entristecidas, Senhor. Restaura aquelas pessoas que não têm mais direção para as suas vidas, aquelas pessoas que são tentadas pelo suicídio, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre aqueles irmãos que estão desesperados, aqueles irmãos que não sabem mais qual a opção que vão ter nas suas vidas. Vem, Espírito Santo, com o teu adubo de amor, o adubo do amor da tua graça sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem transformar, vem curar, vem libertar. Liberta os jovens de uma falsa sexualidade, Senhor. Liberta aqueles jovens que sofrem a escravidão de uma errada sexualidade, Senhor. As pessoas que foram para as falsas religiões, Senhor. Aqueles católicos que ficaram esmorecidos na sua fé. Vem, Espírito Santo de Deus, como um adubo que vai fazer que os frutos aconteçam, que nós tenhamos um novo ardor, Senhor, que sejamos novos missionários, que aqui desse acampamento todos saiam com espírito missionário, levando Jesus vivo, Jesus presente no meio de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, erga as mãos para o alto. Vamos rezar na língua dos anjos, forte. Quebra toda maldição, Divino Espírito Santo, toda maldição que caia, que existe sobre as famílias, Senhor, a maldição do álcool, a maldição dos erros, das falsas religiões. Ó Divino Espírito Santo, manifesta teu poder agora sobre esses nossos irmãos. Transforma os corações de cada um de nós que está aqui nesse local, Senhor, e aqueles que nos assistem através da Canção Nova. Vem, Espírito Santo de Deus, não deixe a oração esmorecer. Erga as mãos para o alto, louva o Senhor, peça ao Espírito Santo com toda a força que vem de dentro do teu coração. Ó Espírito Santo, consuma em mim tudo que impede que eu me entregue totalmente a Ti. Espírito Santo,
Tira todo o medo, Senhor, todo medo, toda timidez desses irmãos, Senhor. Que eles saiam desse encontro restaurados, Senhor. Um novo entusiasmo, uma nova alegria, Senhor. Vamos rezar para que tenhamos novas vocações, que aqueles que são chamados às novas vocações tenham a coragem de dizer sim, tanto ao sacerdócio como às novas comunidades. Dê um novo entusiasmo a todos os sacerdotes. Pense agora no padre da sua paróquia, pense no seu bispo diocesano e peça para eles uma nova efusão do Divino Espírito Santo neste ano sacerdotal. Vem, Espírito Santo, renova o coração dos nossos bispos, dos nossos padres, do nosso Santo Padre, de todos aqueles que se consagram a Ti. A última vez, vamos cantar novamente com toda alegria no coração, toda alegria no nosso coração. Espírito, pode ser mais forte, vamos ver. Vem sobre nós. Vem, Espírito. Vem sobre nós. Vem, Espírito. Vem sobre nós. Só você, vem, Espírito. Vem sobre nós. cançãonovaplay.com. Assine já!